Candidato, eu quero começar falando sobre política de segurança pública. No seu plano de governo, no capítulo 2, o senhor faz menções a El Salvador e o Presídio de Segurança Máxima, SECOT. O senhor fala em aplicação de direito penal do inimigo, em restrições de direitos a integrantes de facções, inversão de ônus da prova para confisco de bens. Em El Salvador, 2% da população é população carcerária. E mais de 8 mil pessoas foram presas e eram inocentes. Depois foram soltas pelo governo de El Salvador e o governo admitiu que não havia nada contra essas pessoas. Presunção de inocência é uma cláusula pétrea da nossa Constituição. Então, onde o senhor vai traçar esse limite para que o Estado não veja o cidadão como um condenado de antemão? O que eu gosto de El Salvador é justamente a disposição que o Bukele teve em tratar o que é uma guerra como guerra. Guerras são guerras, e ele enfrentou isso e tornou o país dele, que era um narco-estado, num estado que hoje é orgulhoso de si, que resolveu esse problema. Mas guerra, por vezes, supõe a suspensão de direitos constitucionais, garantias Por isso que constitucionais. existe o estado de sítio, existe o estado de defesa, existe a garantia da lei da ordem. A nossa Constituição é muito precisa, isso lá prevê diversos meios de gradação. Então, quando eu falo falando da guerra, eu estou falando do intuito, da vontade por parte do Estado em fazer um enfrentamento que terá um fim. Quando eu falo de guerra sobre um assunto, olha, vamos fazer a guerra às drogas, ou a guerra contra alguma coisa. Uma guerra que é permanente não é uma guerra. É igual uma coisa endêmica, ela permanece acontecendo. Uma guerra é precisamos destruir, preciso vencer o crime. Isso é uma coisa provisória. A ideia de vencer o crime, especialmente o crime organizado, é ter um enfrentamento definitivo contra organizações que se tornaram organizações transnacionais, multibilionárias. A inspiração é essa. A vitória sobre o crime no Brasil não vai estar nos termos de El Salvador, porque o crime no Brasil é diferente de El Salvador. Então nós temos que usar outras estratégias, ou seja, Polícia Federal, polícias estaduais, que já fazem esse trabalho. O trabalho de identificação de membros de facções e quadrilha já existem há décadas. Então é um trabalho tranquilo, já acontece. As pessoas enquadradas nisso, elas terão uma atuação especial do Estado contra elas. Então, o confisco alargado dos bens, as prisões especiais para os membros dessas facções, os crimes são inafiançáveis, não há progressão de pena, o Estado pode acelerar o processo. Vamos dar um exemplo. Um criminoso está com uma carga de metralhadoras. Pretende privatizar Petrobras, por exemplo? Jamais. Por que não? Porque é estratégico. E nós estamos num mundo em guerra. Um mundo em guerra em que recursos naturais eles serão utilizados como ferramenta de guerra. Eu vou dar um exemplo. O conflito que os Estados Unidos patrocina contra da Rússia com a Ucrânia, ele apoia a Ucrânia, é um elemento que aumenta o preço do barril do petróleo, porque a Rússia é um fornecedor internacional. O conflito que houve agora no Irã tem esse mesmo papel de impactar no preço do petróleo. Mesma coisa o controle que ele quer ter sobre a reserva. Mas ela está pesquisando e conseguindo as primeiras respostas na parte de processamento de determinadas ligas ali feitas com terras raras extraídas do Brasil, que permitem que o Brasil venha a ter, por conta desse consórcio, tecnologia proprietária nesse processamento. Por exemplo, a gente precisa ter tecnologia proprietária para processar disprósio, que a gente tem bastante. Patente tecnológica, né? E isso. Então, é muito importante a gente ter empresas nessas áreas, consórcios feitos com isso. E podemos fazer consórcios públicos com o setor privado. O Donald Trump, para dar um exemplo, ele botou o governo americano, acho que se não me engano, com 10% de share na empresa americana de terras raras, que está investindo no Brasil. Então, o governo americano se tornou sócio deles. Ou seja, mostra o interesse estratégico. Eu acho que o Brasil pode fazer investimento e, vamos dizer, de brigar sobre esse assunto. Basta ter um PGR que comece a mandar os processos ali para eles, eles vão ter, vamos dizer, graves problemas. Então, assim, eu quero negociar por bem, mas também quero que eles entendam que ninguém vai mais botar a faca no pescoço do presidente da República. Eu quero que as emendas sirvam ao Brasil, e não eles se sirvam das emendas e se sirvam dos brasileiros. Queria abordar a questão da educação, que é um dos temas que o senhor também coloca ali como várias propostas, e uma delas fala sobre fim de cotas. O senhor já explicou, já deu fala sobre isso, e eu queria entender porque no plano de governo não fica claro, por exemplo, como vão ser essas bolsas de mérito que o senhor cita ali no plano de governo, e porque há uma crítica, inclusive no seu plano, de hoje há uma desigualdade muito grande. Na sua avaliação do plano de governo, as cotas são um agravante dessa desigualdade, porque podem trazer mais prejuízos para, por exemplo, pessoas que estudaram, mas por causa das cotas acabam não chegando à universidade. Queria entender como que o senhor pretende fazer essa bolsa de mérito e como fazer com que a educação brasileira diminua essa desigualdade que hoje existe, porque o senhor mesmo já citou até
por exemplo, questão de mensalidade, talvez para pessoas que têm maior renda, mas isso não está incluído no plano de governo. Então eu queria entender essa área que o senhor aborda aí no seu plano de governo sobre desigualdade na educação. Olha, quando eu olho para a Ásia, que é um lugar que cresceu gerando capital humano de alta qualidade, eu olho um foco colossal no mérito. Quando eu olho para a Ásia, a escola é um local de autoridade, de ordenamento e, acima de tudo, de ensino. E o mérito, o foco, a criação de classes com os melhores alunos, a ideia de que os melhores alunos vão parar nas universidades, a ideia dos demais alunos não necessariamente precisar parar na universidade, porque sua vida não necessariamente precisa terminar na faculdade.